vez para um ator brasileiro. Se a gente ganhar algum prêmio hoje aqui, esse prêmio é de quem está em casa assistindo agora. Mais outras tantas indicações importantíssimas em todo o mundo. E a cereja, ou melhor, a jabuticaba do bolo, primeiro ator brasileiro indicado ao Oscar. Mas quer saber? Isso tudo não é nada comparado ao charme dele. Tantas honras não são páreo para tal força de gravidade, o molho do baiano. E como se trata de um astro com um comportamento mais de cometa do que planeta, a gente teve que correr atrás do homem. Entre meados de junho e agosto, o endereço dele mudou 5 vezes entre diferentes países da Europa, continente que ele percorre fazendo teatro, entre o filme internacional e outro. No Brasil não tem isso. No Brasil essa coisa tem muita gente. Mas nosso encontro tinha que ser mesmo aqui em Atenas, lugar onde surgiram as duas maiores paixões do Wagner Moura. A política e a democracia. Aqui era a primeira assembleia, colhendo Phoenix. E onde surgiu o teatro de Dionísio. Você sabe o que quer dizer Acrópole? Não. Cidade alta, meu Cidade povo, alta. meu velho, meu velho. Estamos em casa, então. Wagner, você é um baiano que se apernambucou muito nos últimos anos, né? Primeiro com o Marcelo Armando, no Agente Secreto. Depois o cara, a heresia entrou em Cannes frevando. Mas eu tenho uma coisa com Pernambuco. Você sabe que a minha família, ela é de Rodelas. E Rodelas fica na divisa, fica lá em cima, no norte da Bahia. Passa o Rio São Francisco, do lado de cá Rodelas. Do outro lado do Rio você via, antigamente você via a cidade do outro lado, que era Pernambuco, que era Itacuruba. A minha mãe fala muito pernambucano. Mas o seu miudinho, que virou marca registrada, aquilo é do Recôncavo. Ali é o samba de Recôncavo, é o samba miúdo. This is how we dance samba back in my hometown samba. In real things are more like bigger, right? Like and then people do it like, but in samba they're small. Oh, of course. Oh. Agora você se vale dele para qualquer circunstância mais embaraçosa. Não, qualquer circunstância, exatamente. Você apresenta aquilo ali, é um cartão assim, já abre, as pessoas já olham para aquilo ali e acham bom. Wagner Moura, como é que você descreve a sua vida desde aquele maio de 2025 em Cannes, o prêmio de Agente Secreto para melhor direção para você como melhor ator, e até março de 2026 na cerimônia do Oscar? No que você foi abduzido? O que aconteceu? Foi um mês, foi um ano muito... Um ano não, 6 meses, né? Faristou. Faristou. Thank you. Obrigado. Foi uma onda, Pedro, porque eu não estava na premiação, porque eu estava fazendo um filme em Londres. Uma cena que eu pegava o cocô do cachorro, assim. Gente, inacreditável. Você Era não só foi a isso, premiação pra pegar o cocô do cachorro. Cara, que maravilha, né? O cara ganhando pelo Era Natal, cara. Brasileiro ganhar Cannes e ele tá pegando cocô. Isso é humilhação do ego. Foi maravilhoso. E era assim, close da mão, podia ser qualquer mão. Era a minha mão, só entrando no quadro, assim, e pegando cocô. Aí peguei esse cocô pensando, caraca, acabei de ganhar uma palma de ouro. E não podia falar com ninguém. Aí esse eu não aguentei. Eu falei, gente, desculpa, eu não conheço vocês direito, mas acabou de acontecer uma coisa muito maneira e tal. O diretor pediu desculpas depois? Não, ele é muito gente boa, esse cara. Aí, depois disso, depois do negócio do cocô, eu entrei é que eu acabei de fazer o filme lá, e aí ensaiei, comecei a ensaiar a peça com a Cris Jataí, que a gente vai falar. O julgamento. E enquanto eu ensaiava o julgamento, começaram essas viagens, porque o filme depois de Cannes, o interesse no filme aumentou muito. Começou a campanha para os distribuidores do filme, a Neon, reparou que o filme... Aí começou a botar mesmo dinheiro no filme para o filme. E é um negócio, uma loucura, né? A quantidade de dinheiro que a gente gasta com isso é um negócio que você...
Eu não tinha... Muito mais do que o filme custou. É mais do que o filme, muito mais. E aí começou essa onda, eu ensaiava a peça, fazia a peça. Um dia antes da estreia da peça, eu estava em Nova York, em Toronto, lançando o filme. E aí, desse dia em diante, não parou ainda esse... Você, quando voa de avião, você não usa o Wi-Fi do avião, você não aproveita, mas naquele dia que ia ser anunciado... Acho que eu usei, foi. Você soube da indicação? Eu estava voando, acho que de Paris para nessa onda da divulgação, né? Para Los Angeles, que é um voo muito longo. Eu estava sozinho, estava todo mundo dormindo. Eu falei, eu vou entrar nesse negócio. Aí entrei, aí as pessoas começaram a mandar mensagem. Eu falei, porra, fui indicado ao Oscar. E aí eu olhei pro lado assim, aí tinha um cara dormindo. Aí eu pedi pra mim trazer um vinho, um negócio pra eu tomar. Aí eu Você não contou pra ela o Oscar, não? Não contei. Mas eu fiquei com vontade de dizer que esse vinho aqui, porque... Foi indicado ao Oscar. É. Mas não foi não, eu fiquei quietinho, bebi meu vinho quietinho. Vem cá, na campanha pro Oscar, você fez as contas de a quantos talk shows, programas de televisão você foi? Você ficou amestrado, né? Não fiquei. Fiquei, é muita coisa. É muito mesmo. Você tinha consciência, evidentemente, que você estava ali representando mais que o filme, mais que o Wagner, o Brasil. Era uma espécie de ser um momento Pelé, Tom Jobim. Porra, isso foi muito maneiro, porque o engajamento dos brasileiros nessa campanha era emocionante, assim. Os caras lá não estão acostumados. E é bonito, Pedro, assim, um produto cultural brasileiro mobilizar tanta gente, assim, sabe, como... E sobretudo depois, ainda vivemos esse momento de ataque à cultura, de ataque aos artistas, de difamação da lei de incentivo à cultura. Essa coisa escrota mesmo, mentirosa, sabe? Então, quando a gente, no meio disso tudo, você via os brasileiros com meio tanta divisão política, tanta polarização, com tanta... Você vê a galera dizendo assim, esse filme me representa como brasileiro, esse representa a minha cultura, representa quem eu sou. Isso, pra mim, isso realmente, pra mim, isso era foda, assim, era... Escuta, o que você fez na noite depois do Oscar? Foi dormir ou foi pra night? Eu fui pra várias festas. Enfim, tinha... Lázaro tava lá, minha amiga Vanessa Cardoso tava lá, minha amiga Fernanda tava lá. Champanhe? Bastante. Esquerda caviar, né? E vem cá, você acha que tem um antes e depois, agora na sua vida, na sua carreira, o que marca? Pedro, assim, eu tô nesse negócio faz tempo, né? É verdade. E assim, então eu consigo entender que as coisas, elas não são assim. É claro que num tamanho menor, mas quando eu fiz Tropa de Elite, quando eu fiz Narcos, tinha muito esse negócio, eu dizia, não, eu vou seguir sendo o artista que eu sou, do jeito que eu sou, do jeito que eu acredito, vou continuar escolhendo as coisas do mesmo jeito. É claro que depois que você faz, que você tem a visibilidade de um Oscar, o que é muito bom? Vem muita oportunidade que não vinha antes. Então eu tive muita oportunidade agora de conhecer diretores que eu admirava. Almoçar com o Soderbergh, essas pessoas que você fala... que eu acho que antes disso não era, ia ser mais difícil, né? Então, isso sim. Vem cá, agora, pós março desse ano, você, no dia 27 de junho, onde você estava e como você celebrou seus 50 anos? Que visivelmente você ficou mexido com esses 50 anos. Foi no palco, fazendo teatro. Eu achei que isso era... Estava em Amsterdã, fazendo a turnê dessa peça, e achei assim muito simbólico, muito significativo, muito maneiro. Fazer 50 anos voltando, porque o teatro, eu sou um ator de teatro, né? Do PIB tivesse sobrado um adeus de nordestina, haja vista a frequência que se usava naquele tempo essa palavra. A história como ator, ela começa no teatro e eu me sinto um ator de teatro, embora eu passe muito tempo sem fazer teatro. A voltar ao teatro parece que é entender por que eu faço isso, por que eu sou isso, qual foi a fagulha lá atrás que me fez querer ser isso.
E é incrível. Eu me sinto um ator muito mais inteligente fazendo teatro. Parece que é um reboot no software. Assim. Porque o teatro é muito mais a arte do ator e o cinema muito mais do diretor. A Nanda, que fez essa mesma périplo, essa mesma... Não é a Odisseia, que a Odisseia é depois da guerra, mas a guerra do Oscar, da campanha, quando acabou, ela foi descansar. E ela voltou para casa. Você não voltou para casa. Não voltei, brother. Não voltei para casa. Isso é difícil. É o Ulisses. É o volta para casa. Não consigo voltar para casa. Mas eu trouxe a minha Penélope e o Telêmaco comigo. Primeiro, no dia em que você foi eleito um dos 100 das 100 pessoas mais influentes do mundo, você estava em Tocantins, num céu grego de calor, fazendo um filme de baixo orçamento. Baixíssimo orçamento, bem dirigido baixo. por um argentino. Maravilhoso. Refilmando o filme iraniano. Isso é tão bom descrição. Estava no calor Tocantins, fazendo um filme de baixo orçamento com o diretor argentino, fazendo um filme remake de um filme iraniano. Era isso mesmo que eu estava fazendo e estava muito feliz. Depois desse filme, aí eu falei pra Nanda assim, não, isso mostra a saúde mental do Wagner. Ela falou assim, Mas eu nunca fiz isso, eu nunca fiz isso. Eu sempre tive o entendimento de que a vida não é um trabalho, né? A vida é uma essência, você está em casa, ver seus filhos, seus amigos. Essa combinação, acho que é o que faz um artista ser... Diz você que trabalha que nem Sísifo, né? Esse ano. Eu trabalho muito, mas não trabalho loucamente. Esse ano é maluquice, tá? Se você não é... Isso parece ser um workaholic. Se o trabalho para você não é sintoma, é remédio, é sintoma ou remédio? Nenhum dos dois. Esse ano é um ano específico. Eu quis aproveitar essas oportunidades elas chegaram e eu não quis recusá-las, entendeu? Você, entrando no mercado internacional, existindo como existe hoje, o tipo de convite de papel mudou? Você ainda é sempre o estrangeiro nos filmes? Ou você já tem inglês para fazer sem sotaque? Eu não quero. Eu não tenho e não quero. Se tivesse, não sei se eu ia querer. Assim, eu acho que eu represento uma parcela gigante das pessoas que moram naquele país. Gente que fala com sotaque, gente imigrantes que estão hoje vivendo talvez o pior momento na história dos Estados Unidos. Então eu acho que politicamente eu me sinto muito confortável em dizer não quero fazer isso, é com sotaque que eu vou fazer, e o nome desse cara não precisa ser Ramon, não precisa ser Manuel, sabe? Eu fiz Jason. Não, o cara é Jason. Aí os caras falaram, vamos mudar o nome. Eu falei, não, por que vamos mudar o nome? Deixa o cara nasceu aí, sabe? Diz quebrar um pouco os estereótipos todos. Primeira vez que você vem à Grécia, né? Como foi ir ao Teatro de Dionísio? Foi tudo começou. Incrível. Epifanias, assim, incrível. Eu senti... Fiquei um tempão olhando ali para aquilo, imaginando, né? Todos os artistas que já pisaram ali, os debates sobre democracia, essa mistura do teatro com a própria física, a geografia dos lugares é parecido, né? O palco da Assembleia, o palco do teatro. Eu fiquei viajando muito nisso, assim, e da importância que o teatro tem, né? Para a cultura, aqui na Grécia, a cultura ocidental, mas na cultura do mundo inteiro. Vamos explicar como é que é a peça O Julgamento. A informação que chega para mim é diferente da que chega para você. Que é diferente da que chega para você, que é diferente da que chega para você. Isso depende das suas predileções. Onde você vê uma pessoa chega com a cara da pessoa, com a voz da pessoa, e não é a pessoa. O Julgamento é uma continuação de uma peça do Ibsen, Henrik Ibsen, de 1882. A história é um médico, é um balneário, uma pequena cidade que vive desse balneário. O balneário é a fonte de renda mais importante da cidade.
E o médico da cidade, que é irmão do prefeito da cidade, o médico descobre que a água do balneário está contaminada com uma substância nociva à saúde das pessoas. Ele denuncia isso ao prefeito, e o prefeito resolve que ele vai, que aquela informação não pode ser divulgada, que eles não precisam, não podem divulgar essa informação, porque senão vai quebrar a economia do local. Então é uma discussão interessante sobre o imperativo moral desse personagem e o bem-estar do resto da população. Quer dizer, eu não vejo muito essa dicotomia, né? Mas eu acho que a verdade e o progresso podem conviver. Mas é colocada dessa forma: ou você diz a verdade, ou as pessoas vivem, sobrevivem. E isso, eu me interessa essa peça muito, porque eu vejo muito isso, eu via muito isso no Brasil, na minha posição de pessoa de esquerda, Aguerrido. Eu me lembro muito, cara, eu fiz uma vez uma narração para um documentário sobre o assassinato da irmã Dorothy. A solução de Dorothy para os problemas de desmatamento e trabalhadores sem terra foi o PDS, Projeto de Desenvolvimento Sustentável. E quando eles filmavam as pessoas que a irmã Dorothy queria proteger, as pessoas diziam assim: essa mulher é um demônio, essa mulher está tirando o sustento da nossa vida aqui. Como é que ela quer proteger esse espaço aqui? E a gente vai viver como? Como é que eu vou alimentar minha família? E eu acho essa discussão absolutamente pertinente. Já aconteceu várias vezes na vanguarda que não tem ninguém atrás. E a gente que, o cara progressista que chega assim: não, vamos proteger o meio ambiente, tem que... E o cara lá diz assim, e isso eu vejo, essa é a desconexão gigantesca que a esquerda hoje tem com o povo. A galera fala: não, a gente sabe o que é certo, o que é bom. E a galera fala assim: beleza. É certo que eu acho também que a direita ela sempre aparece com soluções muito simples para problemas muito complexos. Né? E a esquerda quer problematizar as coisas de uma forma que às vezes não sei, que essa desconexão é um fato, para mim é claro. E a gente problematiza isso na peça e os resultados são, e a votação é verdadeira, as pessoas votam, e é fascinante isso. O julgamento, depois de O Inimigo do Povo, foi escrita a três: o Wagner Moura e Cristiane Jataí, que já tem há 20 anos um trabalho no de teatro brasileiro no exterior, na Europa, e Lucas Paraíso, autor roteirista de algumas das séries de grande sucesso na televisão, entre outras Sob Pressão, Justiça, Os Outros. Então vamos lá. Onde começa essa peça agora? Um julgamento dando a ele a chance de dizer que não é o inimigo do povo, ou a chance de que 11 pessoas possam decidir. o inimigo do povo ou não. Como é que funciona essa dinâmica do julgamento na peça? Desde o início eu falei para o Wagner que eu não queria fazer a peça como ela era, assim, e que me interessava trazer essa questão para o público, assim, para que o público pudesse decidir. A gente vai sortear eletronicamente 11 pessoas que vão ser o júri, e ainda tem a possibilidade, que eu acho que é super importante, que é de fazerem perguntas. Maior covardia botar o Wagner Moura, um ator desse, para ser julgado como um inimigo do povo ou não. Mas eu acho que isso é um desafio importante, porque o Thomas Stockman não é um herói sem defeitos, ninguém é sem defeitos, né? E eu acho que o tempo todo a gente brinca de novo com a perspectiva: agora você está do lado dele, daqui a pouco ele perde um pouco a cabeça, você... Eu acho que a peça, dramaturgicamente, ela vai tendendo para o Thomas Stockman, porque também é muito difícil, mesmo com a possibilidade de um colapso financeiro, você dizer que... Como é que se esconde a verdade das pessoas, né, assim? Então, o dilema ético é muito complicado. A pandemia do Covid, que nós passamos e atravessamos, esse dilema teve na vida de todo mundo. E que está citado na peça também, né? Exatamente. A verdade acabou. Isso me assusta porque hoje não existem fatos mais. Hoje existem versões. Uma coisa é o seguinte: a necessidade de que a gente se conforme à coexistência de verdades distintas. Se a pessoa tem um sistema de valores e de crenças e quer viver de acordo com aquele sistema, ela vai viver enquanto você vai viver com outras crenças e valores. Isso é democrático, básico. Mas
A pergunta é quem ou que instituição define o limite da tolerância? Eu acho que a tolerância é um fator fundamental, um pilar da democracia. Você tem que ser tolerante com... O que para mim é assustador é que a gente não está vendo mais a realidade da mesma forma. Isso para mim é assustador, porque eu lembro também numa época em que a esquerda, a direita, se a gente polarizar a mesma coisa, a gente brigava, discutia, mas a gente estava vendo o mesmo fato. Hoje, os fatos, eles não importam mais. Isso para mim é um negócio que eu não sei o que fazer. Se os fatos deixam de ser relevantes, se deixam de existir fatos e passam a existir versões da realidade, se eu tenho a minha realidade, você tem a sua realidade. É aquela frase, cada um tem direito às suas opiniões, mas não aos seus próprios fatos. E para mim, a gente está aqui, né? A maior ameaça a isso que esses caras inventaram aqui, a democracia, eu acho que é a polarização. Mesmo. Polarização política. Eu fiz um festival de guerra civil e eu estudei muito sobre fatores que levam a países que deixarem de ser democráticos e passarem a ser países autoritários. A polarização é sempre a polarização política, o descrédito no governo. Você dizer, isso não me representa, eu não preciso disso. Por isso que governos autoritários tendem a dizer, os caras tendem a aparecer como os caras que não são da política, né? Os caras são fora do sistema, fora... E aí você vai corroendo, descredibilizando, e isso aí que os caras inventaram, que é o sistema democrático de você não só eleger seus representantes, mas você como cidadão interferir, agir. Uma contradição central da democracia que a peça expõe é que é o governo da maioria, mas que tem que atender às minorias. No fim da peça tem uma imagem muito bonita daquele discurso final, que é a filha pegando a mão do pai para ele se reconciliar com o irmão, o tio dela. Talvez por aí, né? Eu acho que é a única solução. É isso. Ela vem e ela pega na mão dele e ela segura na mão dele do mesmo jeitinho que ele pegava na mãozinha dela quando ela era bem pequenininha. E ele olha para aquilo e pensa, cara, que loucura é a vida, né? É um clichê, mas é verdade. Que no final o que importa é o amor. É um clichê, mas é verdade. É verdade. É o afeto. É o que a gente sente para as pessoas que estão próximas da gente e que se a gente tiver empatia suficiente para os outros, inclusive os que pensam diferente da gente. E eu vou ficando cansado, eu já estou cansado de ser odiado por uma galera, sabe, de ser... É cansativo. E você virou um ícone da esquerda, um emblema da esquerda, e isso tem preço, né? Tem. Eu vou morrer dizendo as coisas que eu acho que eu acho. Pode estar errada, inclusive. Eu posso dizer coisas que estão erradas, mas minha natureza é de achar uma coisa e dizer o que eu acho. Agora, é cansativo, cara. Vamos combinar uma coisa, quando a gente faz as críticas ao capitalismo e as próprias contradições da democracia, porque a democracia está sempre sendo aperfeiçoada. E o capitalismo também se transformou através. A gente vive no capitalismo. Eu acho coisa. Eu recebo umas críticas, depois que eu estou cansado de coisas, porque as críticas que as pessoas me fazem, dentro da minha mente, eu acho tão. O cara diz assim, não, você prosperou na sua carreira como ator, então você conseguiu ter dinheiro para comprar suas coisas, os caras que são pela meritocracia. Né? Quando eu estava lá em Rodelas, fui pobre, aí eu podia ser de esquerda, né? Parece que como se tivesse um portal por onde você passa. Eu queria saber qual é o teto. Quanto você precisa ganhar para você deixar de acreditar em justiça social? Que portal é esse que você passa? E se você prosperar com o seu trabalho, você tem que deixar de acreditar que os outros também merecem aquilo. Que você é uma exceção e conseguiu. Eu não entendo muito esse raciocínio, mesmo, Pedro. Assim, faz sentido, né? Você é o que você é, porque você está aqui tomando esse vinho com o Pedro Bial e você acredita que as pessoas que moram na favela merecem ser tratadas com decência, que você... Eu não entendo essa crítica. Não existe esse portal, cara. Eu sou o mesmo cara que estava lá em Rodelas e que presenciou o trabalho escravo e que meu pai era sargento. Eu sou esse cara.
Eu prosperei porque em Salvador, nos anos 90, tinha lei de incentivo à cultura, que fizeram com que eu, Vladimir Brista, Lázaro Ramos, a gente pudesse trabalhar e ter uma história, ter uma carreira como ator. Eu prosperei na minha vida como ator por isso. E porque você também nunca esqueceu do menino de Rodelas. É isso. A gente traz essa, Por que eu essa sua riqueza. Por que esse menino... Pô, exatamente. E aí os caras ficam falando essas coisas, eu digo, eu não sei, aí eu não consigo dialogar também. Eu queria ter uma interação com a direita e poder conversar com eles sobre, por exemplo, os assuntos que essa peça traz, como eu falei. Eu fico tentando Como é que o fazer. Estado, o tamanho do Estado, por exemplo, eu acho uma discussão super válida. Isso é uma frase na peça, inclusive. É válido. Como é que o Estado tem que ser pequeno, o Estado tem que ser Válido grande? não, é É necessário. necessário, o Estado tem que achar. Eu acho fundamental isso aí. Sabe, eu digo sempre assim, a esquerda sempre diz, a gente quer seguridade social, a gente quer cultura, a gente quer educação gratuita, a gente quer tudo isso. A direita faz uma pergunta que eu acho justa. Quem vai pagar isso aí que você quer? São os contribuintes? A gente vai aumentar os impostos? Essa discussão eu acho muito boa. Mas não tem. É tipo, o papo dos caras é, ele mora nos Estados Unidos e trabalha lá, ele não pode falar do Brasil, ou ele prosperou na carreira, e então como é que pode? Não é gay, defende gay, não é preto, defende preto. Eu fico assim. Mas tem uma esquerda identitária que está começando a entrar nesse mesmo lugar. Fascismo de esquerda. É. Fascismo de esquerda. De não pode, não sei o que lá. É isso. Eu confio que é verdade, até pode ter acabado. Mas que assim como o ser humano pode ser terrível, ele também pode ser extraordinário. Nas redes sociais há justiçamentos virtuais diários. Isso quer dizer que a própria ideia de justiça, como essa peça quer discutir, a própria ideia de justiça está no banco dos réus? É muito legal você ter falado isso, Biel, porque é um julgamento muito parecido com o das redes sociais, porque não tem advogado, não tem juiz. Assim, são as próprias pessoas que tentam defender suas ideias, né? As emoções ficam mais fortes do que a razão. Que é o mundo do cancelamento, né? E que resulta no mundo do cancelamento. Mas tem uma coisa importante que ele fala sobre isso, que é a questão da manipulação da maioria, né? Essa maioria tem sido muito manipulada. As fake news, por exemplo, são uma manipulação dessa maioria. Então, de alguma maneira, quando você pensa na maioria, você tem que pensar que essa maioria também precisa ter outros recursos para conseguir ter uma visão das coisas mais realista. Eu acho que a educação é uma coisa importante, porque o mal do mundo é a pobreza. O mal do mundo é miséria. O mal do mundo é a fome, porque as pessoas que têm poder, elas manipulam a ignorância dos outros. Nós materialismo. Eu acho que é bonito quando o personagem fala todos nós somos contra a pobreza, contra a miséria. Isso une todo mundo. Isso deveria unir todo mundo. Isso deveria unir todo mundo. É lindo de ver a relação que o francês tem com a sua cultura. Como a cultura francesa é um patrimônio francês. Não é a esquerda que defende a cultura. Qualquer pessoa de direita civilizada francesa, ela vai defender, abraçar a cultura, abraçar a lei de incentivo à cultura na França, que são um milhão de vezes maiores do que no Brasil. E aquilo é um patrimônio, isso é tão bonito. A cultura num país ser um patrimônio do país, do povo, um patrimônio. E gera prosperidade. E gera renda, gera dinheiro, gera riqueza, gera emprego, E a gente fica aqui nesse papo furado de, sabe, cara, de ladrão da Lei Rouanet, cara, não é possível. É mentira. É mentira, isso é mentira. Por isso que esse assunto da realidade, da verdade, dos fatos, ele é tão importante para mim. Porque não é possível, cara. Isso tem a ver também com a decadência do jornalismo, como instituição, como pilar da democracia. Os ataques que esses caras autocratas fazem ao jornalismo, não é à toa. A gente pode todas as críticas ao jornalismo, mas eu acho que é um momento de entender que essa galera que estudou jornalismo, pelo menos foi para um lugar, o jornalismo é um lugar onde você ouve os dois lados, fact-checking, essas coisas que já não fazem, que as pessoas se informam hoje no seu WhatsApp. Você se formou em jornalismo, já Cristiane também, hoje, né, fizeram a vida no teatro, e nessa peça tem as duas coisas. O que comparando assim, os poderes do jornalismo e das artes cênicas, o que só o jornalismo pode
E o que só... Porque você fala da verdade, mas a sua profissão é mentira, né? Não, é verdade. Não, é chegar à verdade através da mentira. Mas é verdade. É muito verdade. É de verdade, muito verdade. Eu acho que exatamente, eu acho que o jornalismo, a universidade e a arte são três maneiras diferentes de você lidar com a verdade. A verdade histórica, a ciência, o porvir, o jornalismo, os fatos, o momento, o agora, a investigação. E o teatro... Mas no teatro todo mundo faz de conta. Não é. Faz de conta. É um jeito oblíquo de chegar na verdade. Porque se você pisa lá em cima e você é falso, eles vão tacar tomate em você. É verdade o que está acontecendo ali. E claro, é uma verdade. Quando você bate lá no seu companheiro ator, você bate pra valer. É verdade, cara. Eu acho que hoje em dia, inclusive, a arte é o oráculo mais verdadeiro de todos. Eu acho. O texto original da peça do Ibsen termina com uma frase muito perturbadora, enigmática, que diz: o homem mais poderoso que há no mundo é o que está mais só. O palco é o lugar onde você é mais poderoso e mais só? Pode ser um lugar onde eu me sinto mais pleno, mas eu não me sinto só, não. No palco, não. O meu maior prazer nesse negócio de atuar é estar com outras pessoas. Eu estou com dois atores tão incríveis nessa peça. Danilo Rangel e Júlia Bernard. Você resiste à palavra poderoso, não é poderoso no palco, é pleno. A plenitude é um tremendo poder. Outro dia minha filha pequenininha me falou: que superpoder você gostaria de ter? Há de 6 anos. Aí eu falei: viver muito tempo. Mas isso não é superpoder. Que superpoder você gostaria de ter, meu herói? Eu gostaria de poder falar todas as línguas do mundo. De poder chegar em qualquer lugar e me comunicar com qualquer pessoa. A tecnologia está quase permitindo isso, né? Simultaneamente. Aliás, poliglota deve ser uma palavra grega, né? Naturalmente, poliglota. Olha só, a gente vai fazer um rápido intervalo, vamos saber dos próximos passos de Wagner Moura. E, aliás, da dinastia Moura, porque tem novos Mourinhas lá no palco por aí, os filhos dele. A gente volta já embora.